Meus cumprimentos a todos. Vamos falar um pouco sobre o que é yoga, no segmento do vídeo anterior, para que a gente possa compreender um pouco a proposta dos nossos mestres, aqueles que nos antecederam, Shri Sivananda Swami, Swami Nisargadatta, Swami Sarvananda, Swami Nidaya, para a gente poder falar um pouco dentro das nossas limitações, é claro. Vamos falar o que é yoga, um pouco do que é yoga hoje, para chegarmos à nossa proposta no que realmente nos importa. A yoga, ela surgiu na Índia na era axial. Muitos atribuem ao sábio Valmiki a sua criação. O mais provável, quer dizer, eu imagino, é que não haja um criador assim propriamente dito. Eu acredito que esse movimento, no sentido de criação dessa ciência, deve ter sido uma coisa efervescente, várias pessoas, e Valmiki talvez tenha sido o maior expoente na época, e ele deve ter conseguido organizar, canalizar toda essa situação. Eu já ouvi falar que Valmiki fosse ateu, eu duvido muito. Eu acredito mais que ele talvez fosse um agnóstico, alguém que não tivesse um vínculo religioso com determinado segmento, determinados setores da época. Existem cerca de 53 definições para a palavra yoga, e a mais comum é atribuir-lhe o significado de união, ou literalmente aquilo que ata, aquilo que liga. Gravem isso, porque uma da nossa intenção dentro da Sarva Yoga, nós vamos chegar lá, é promover esta ligação. Com o quê? Com calma, né? Voltando, então, yoga é uma palavra sânscrita que vem da palavra yugi. Ela é escrita originariamente no alfabeto Devanagari. Deva quer dizer literalmente ser luminoso, muitas vezes traduzido como Deus. E Negari significa urbe ou cidade. Portanto, Devanagari pode ser traduzido como o alfabeto da cidade dos deuses, ou a escrita dos deuses. Patanjali, um sábio indiano, em seus sutras define yoga assim: Yoga Citta Vritti Nirodha, ou seja, yoga é a inibição das modificações da mente. Ou seja, esse estado de modificação constante, de instabilidade e permanência, é justamente isso que a yoga procura fazer cessar. Nós temos que lembrar aqui que, para o yoga tradicional, para nos fazer confusão aqui com o ocidental, e Patanjali, quando fala, taxa que a mente para o yoga é todo o conjunto composto por instintos, sentimentos, todo o conjunto psíquico que forma a consciência externa. Nós não podemos esquecer que a palavra emoção, por exemplo, de origem latina, quer dizer aquilo que move. A emoção move muitas vezes a ação e os pensamentos, quer dizer, é aquele estado interior que movimenta e faz com que muitas vezes o fluxo de pensamentos não se detenha e se torne às vezes incontrolável. Uma outra definição mais moderna vem do nosso mestre do meu mestre, que é Shri Sivananda Swami, que diz: a yoga é um método que aumenta progressivamente a consciência da percepção de si. Nenhuma dessas definições são contraditórias entre si, e elas merecem, é claro, uma investigação honesta da nossa parte. Mas nós vamos postergar um pouco, essas questões vão ser enfrentadas mais à frente ao longo dos vídeos que nós vamos fazendo. Por ora, convém que se diga que o objetivo da yoga é o samadhi, né? Um estado de consciência elevado que se divide em asamprajnata, sabija ou sabikalpa, samprajnata, nirbija ou nirbikalpa. O primeiro deles, a samprajnata, tem imagem distinguindo o observador da coisa observada.
ainda existe o eu. Ainda existe o eu. Ainda existe um observador, que é distinto da coisa observada. Enquanto no segundo, a samprajnata, ele se opera em um plano em que já não existe mais o eu. Ou seja, não existe diferença entre observador e observado. É um estado sem imagens, é um estado abstrato, fora da dimensão temporal, fora da dimensão espacial. Então, a consciência, para nós, é uma questão de percepção. E o samadhi é um dos estados mais elevados de consciência. Logo, o objetivo da yoga é ampliar a percepção do si e através desses estados sucessivos de consciência. Prosseguindo, como foi dito segundo Sri Sivananda Swami, a yoga é um meio de perceber a si mesmo, ou de aperceber-se. Trata-se de um voltar para si, para encontrar o real, o indescritível, que é a essência viva de nós mesmos, que somos nós, o real. Na verdade, a utilização da inteligência a serviço de estabelecer o que é natural, espontâneo e ilimitado, o real, a essência humana. Evidentemente, todos sabem, a yoga foi desenvolvida originalmente na Índia, no Oriente, né? Com a finalidade de permitir a realização do homem que vive um estado constante de angústia e insatisfação e que não se contentava e não se contenta com as religiões, seitas e ritos tradicionais. Ele quer ir um pouco além, ele quer uma resposta mais profunda, ele quer um meio de cessar esse sofrimento. É uma busca de si mesmo, uma busca de forma crua e direta. Os monges iniciais, eles não eram, naquela época, eles não eram propriamente religiosos, como nós imaginamos, assim como é no Ocidente. Eles eram seres insatisfeitos com o sistema hierárquico que eles consideravam arcaico da sociedade ariana, inclusive com relação à religião organizada. Surgiram sannyasis, que originariamente é uma palavra que quer dizer aquele que jogou fora, ou seja, se desfizeram de todo sinal de extinção da sociedade e partiram para a busca do autoconhecimento. Patanjali compilou em seus sutras são ensinamentos, né? Os métodos já disseminados entre os monges errantes, e esses monges errantes, eles eram errantes em vários sentidos, porque mudavam de mestre, ou mudavam de dhamma, né, de dharma, né, de função livremente, conforme a sua conveniência, conforme entendiam que a sua busca espiritual necessitava de alguma coisa a mais. Vocês podem verificar isso na história do Buda, porque ele vai caminhando, mudando o seu forma até encontrar o que ele realmente procurava. Para que o homem inicie essa jornada de busca, ele precisa admitir aquilo que no Oriente eles chamam de dukkha, que é sofrimento, insatisfação. Ou seja, que a vida cotidiana é sofrimento, insatisfação, dor, morte, coisas que cessam e não cessam ao mesmo tempo. Uma dor cessa, ela é substituída por outra, mas existe uma dor ali permanente, um sofrimento permanente. Para que isso cesse, há de haver um encontro consigo mesmo, quando vem o que eles chamam de roda de samsara. Para que esse encontro se dê, é preciso que haja determinação, energia e profunda perseverança e profunda honestidade consigo mesmo. Na verdade, as pessoas falam muito em bom karma, mau karma, em Pali, né, um outro dialeto, principalmente falado no Nepal, a palavra usada é kama. Karma ou kama, na verdade, o estado real faz cessar tanto o bom quanto o mau karma, né, deixando o homem senhor da sua vida, senhor de si mesmo, né. Tá, inclusive, a origem do título Swami, né, e
que é um assunto também para outra hora, mas que já mencionei de passagem no vídeo anterior. O samadhi, o êxtase, né, como eu estava dizendo, enquanto significado literal ele quer dizer sem eu, ou seja, é um estado em que cessa essa ideia de separatividade e de antagonismo com tudo mais. Né? Esse estado reflete essa verdade, mas não são todos os estados que os yogis vivem, alguns até tradicionais dizem, que denominam como tal, que isso ocorre. Muitas vezes esses estados, em algumas situações, eles são forçados, fabricados, fazem cessar momentaneamente o sofrimento, mas depois que eles passam, retorna o homem a tudo que compõe o seu dia a dia, como medo, dor, sofrimento, ganância. Mas esses estados, ainda que transitórios, às vezes, eles são necessários para que se possa dar um salto maior, para pôr fim ao último ato de ganância do homem e que ele se vê perdido em si mesmo. Então, é como se fosse um perfurar, e você experimentando aquele estado de consciência, embora você retorne àquele estado anterior, você nunca se retorna por completo. E é como se uma fresta de consciência, de luz, fique aberta ali. O problema é que, no que eles chamam de yoga original, da época de Valmiki e Patanjali, ao longo do tempo, acabou acontecendo justamente o que eles não queriam, né? Que é justamente um atrelamento a uma ritualística e mitologia brahmana. Eles esqueceram que a era axial, o período em que surgiu a yoga, era marcada justamente pelo início de uma busca individual interior. Então tentaram tornar isso um sistema coletivo ritualístico, com hierarquia e regras fixas que prendem os postulantes como grilhões. Para piorar ainda mais a situação, nós, ocidentais e sul-americanos, carentes de uma identidade própria, começamos a nos identificar com isso e começamos a fazer isso de uma forma quase que como se fosse uma imitação, sem aproveitar o potencial que proporciona essa situação ímpar de sermos desiguais em relação aos outros. A pretensão da Sarva Yoga é quebrar o vínculo, essa cristalização que se estabeleceu, e permitir um processo de descondicionamento, sem se apoiar nos velhos mitos do passado. Muitos yogis e escolas começaram a buscar respostas externas, como métodos de meditação, como técnicas de meditação, que na verdade mais são, vamos dizer assim, são mais métodos de concentração, construindo imagens daquilo que o postulante deve se tornar. E aí você entra num aspecto temporal muito perigoso, que é o dever ser. Eu não sou e devo me tornar aquilo. E quando eu devo me tornar aquilo, eu crio um conflito entre o ponto em que eu me encontro e o ponto em que eu desejo estar. O que eu sou é o que eu queria ser, sem compreender a real natureza da meditação, que nós ainda vamos falar, é a real natureza do que é buscar em si mesmo as suas respostas. Afinal, meditação é uma investigação de si, do que é, e não do que deveria se tornar a ser. Porque você cria outro estado ilusório e um outro sistema de conflito e amplia o sofrimento. Então, quando você cria esse tipo de método em eu vou me tornar aquilo, eu preciso me tornar aquilo, eu vou criar uma imagem daquilo que eu devo me tornar, aí estabelece de vez o conflito. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Até lá. Muito obrigado. Paz e luz.